Obrigado pela presença de todos, até que tem uma casa cheia hoje. Me chamo Ricardo da Hora, sou brasileiro, estou aqui na UBI já há quase 2 anos, sou Data Engineer, e hoje eu vim aqui, eu sempre prego bastante sobre a Databricks, até parece que eu sou o garoto propaganda da Databricks, mas eu não sou, mas é porque eu gosto muito dessa plataforma e vejo um grande potencial nela, e vejo muitas empresas quando a gente fala de dados, né, muitas empresas se debatendo com o que nós temos hoje em se tratando de serviços que são especificamente para dados. Quando a gente fala, hoje praticamente todas as empresas dizem que são data-driven, né? O que que é isso? É você, com os seus dados, você tomar decisões e tudo mais. Só que para isso, na prática, tem múltiplas plataformas, pipelines frágeis. Quando eu falo pipeline, se alguém não tem esse contato, imagina que eu pego aqueles dados que vêm de RPs, que vêm da internet, e coloco isso num lugar só, e isso seria um pipeline. Então, quando eu falo frágeis, imagina que é como se fosse uma coxa de retalhos. E o que que acontece nisso? A gente tem dados duplicados e tudo mais. Eu gosto sempre de, quando eu falo do Databricks, mostrar este slide aqui, que é um desenho, um diagrama aqui de um pipeline de dados, só elucidando tudo que a gente tem, né? Lógico, aqui não tem tudo, mas para vocês terem uma ideia, que aí que existem inúmeras ferramentas, como ferramenta de gestão, ferramenta de streaming, ferramenta de orquestração, transformação, de ML Flow aqui, que é Machine Learning, o Airflow, que faz a orquestração do que você vai fazer num pipeline. Então, quando a gente olha esse diagrama aqui, a gente, poxa, como é que eu vou fazer essa correlação com um lake house do Databricks? Aí eu costumo mostrar esse, é, este, esse diagrama, né? Igual a Databricks, e costumo mostrar essas duas imagens, que para quem tem filho aí sabe, e a quem brincou também, eu sou velho, eu sou da época do Playmobil. Então você imagina o seguinte: o Lego, na analogia de um diagrama complexo como esse, você tem todas as peças que são possíveis você construir um carrinho para poder brincar. Já o Databricks é o carrinho pronto. Você imagina que é a ideia de eu abrir a caixa e já sair brincando. No Lego, não, eu tenho que montar para sair brincando. Em nenhum momento a gente fala que cada peça dessa da Lego é ruim, ou cada peça, cada serviço nesse diagrama é ruim. Cada um tem a sua função. Mas, quando a gente fala de um lake house, eu tenho a ideia de unir tudo isso. Então, o que é um lake house? Que é o título desse workshop. Então, imagina que quando a gente fala de dados, eu coloquei aqui, elucidei essas épocas, né, para só correlacionar e até a gente chegar no Lake House. Então, imagina, meados dos anos 80, a gente veio com o Warehouse, o que muita gente hoje ainda usa muito, né? O Warehouse não desapareceu. Então, você tinha ali arquiteturas centralizadas, dados estruturados. Eu posso falar que isso era especificamente voltado para o time de BI, né? Então você tem pontos fortes ali, rápido, seguro, eram governados, mas com limitações, né? Rígido, é caro, você mantém um warehouse e depende, né, de um ETL, né? Depende de alguém, de algum processo carregar esses dados dentro do warehouse, né? Então, funciona hoje, né? Eu falo ainda porque existe muito o warehouse tradicional, né? Que funciona com o time de BI, né? É o mais utilizado, né? Não tem outra fonte. E aí a gente dá um salto aqui para 2011 e a gente vai falar de Data Lake, né? Então, imaginar aí, eu tenho um grande repositório onde eu coloco todos os meus dados, e aí nesse momento surgiram novos tipos de dados, né? A gente vai falar de JSON, a análise em cima de logs de aplicação e tudo mais, eventos, né? Quando a gente fala de streaming, e o surgimento do data science. E o que que o Lake trouxe, né? Eu armazeno tudo de forma barata, escalável. É, o grande problema, que aí é o que
tinha no warehouse e não tem no lake, né? Que é a falta de governança. Então, você imagina você ter vários repositórios que eu não sei ao certo como governar, né? Ou melhor, eu tenho uma certa complexidade nessa governança, é onde eu determinar, eu tenho uma fonte de dados onde, por exemplo, o valor de alguma informação não pode ser visto por um time. Então, essa governança é complicada, né? A falta de confiabilidade, e aí quando eu falo falta de confiabilidade, é você, como eu tenho muitos dados, então você imagina que eu posso ter dados duplicados, dados, lógico, se um pipeline não for bem feito, dados não seguros, né? Não confiáveis, e o que que ele resolveu, né? O que que esse data lake resolveu? Ele resolveu problema de escala, mas criou o problema de você não confiar mais naqueles dados. E aí entra o Lakehouse, que por volta do 2020, né? Esse conceito do Lakehouse une os dois mundos, né? Então eu vou ter o armazenamento, a governança desses dados, como se fosse um warehouse, com uma flexibilidade e o baixo custo que hoje tem no Data Lake. Desculpa, no Data Lake. E o que que a gente Ricardo, pode posso falar? perguntar ou você vai deixar no Pode, final? pode, pode sim, pode sim. Eu tenho costume de É, falar e depois a gente tirar dúvidas no final, mas como a gente tem uma mas hora e eu tenho uma demo no final, pode perguntar sim. a pergunta era se aqui, então, é igual a gente trabalhava com DW, ou seja, você está falando data lake é sempre dados, são sempre cópias, então nós estamos trabalhando sempre com dados replicados. Sim, sim. Porque qual a diferença? Imagina o seguinte: no warehouse, normalmente você extrai dados. Vou dar um exemplo simples: você extrai dados do seu RP e leva para uma base, né? Que está lá, você tem um cubo, que seja um SQL Server ou alguma outra fonte de informação para você montar esse warehouse. Então você tem seus dados lá, teoricamente ele já é duplicado, né? Porque eu estou vindo com dado lá do RP e levando ele para o seu DW. Dentro do seu DW, você tem algumas transformações que acabam tornando ele útil para o time de BI, por exemplo. Eu tenho lá no RP uma lista de venda, já no DW eu tenho algumas informações que eu faço união de vários dados e tenho no warehouse. No Lake eu também tenho isso, só que de forma, eu não posso falar desagregado. Eu tenho vários, são repositórios. Imagina que eu vou lá no meu container dentro da Azure e vou lá e eu tenho um pipeline que eu vou buscar todo dia informações do Facebook sobre o meu produto. Então eu vou jogar isso tudo lá. Eu tenho que ter um pipeline para tratar isso depois, para eu usar esse dado em um outro lugar. Ou até chegar ao ponto de eu usar ele também com um time de BI, por exemplo, numa aplicação como um serviço como o Power BI. Então seria isso. Não sei se eu, se eu confundi aqui vocês. Eu acho que fica Não, não, ficou claro. bem claro eu falar isso e é legal entender, porque o que que o Lake House é para, por exemplo, para mim, para o Ricardo, engenheiro. O Lake House imagina que é um lugar, uma praça, onde vai estar lá o engenheiro, vai estar o cientista de dados e o analista de dados. Os três vão estar no mesmo lugar olhando para o mesmo dado. Isso que é interessante. Imagina, no warehouse eu não consigo levar esse dado que está no warehouse, até consigo, né? Mas de forma simples, eu não consigo levar esse dado que está lá no warehouse para um time de cientistas de dados. Para o analista, sim, que é o principal. Mas o engenheiro também, tranquilo. Mas a ideia do Lake House é essa: eu uni tudo, os dois mundos eu estar no mesmo lugar. Fundamentos do Lake House moderno. Por que moderno, né? Ele começou cedo, né? Como você fala, Lake, eu estou unindo as duas informações. O moderno aqui é com esse conceito que o Databricks, né, prega, que eu acho muito, muito válido eu forçar isso aqui para vocês. Então, nesses pilares aqui, né, quando a gente fala de pilar de problema, o problema de silo que eu comentei aqui, né, imagina que num warehouse tradicional você tem o time de BI lá que tem um silo que tem um grupo de dados, o outro que tem às vezes eles nem se conversam,
Você imaginar num Lakehouse, eu vou conseguir unir essas informações. Também o Lakehouse, né, como eu falei lá, une as informações de governança e flexibilidade. Então você imagina, como é um lugar só, a minha governança ali é sobre que a gente costuma, né? Eu costumo falar que e depois o nome vocês vão ver no próximo slide, é um catálogo, né? Então depois eu vou falar aqui sobre o Unit Catalog, que é da Databricks, que imagina que eu tenho um catálogo de todos os meus dados, né? Que eu vou trazer esses dados, seja de qualquer fonte que eu precise naquele trabalho, naquele projeto. Uma arquitetura medalhão, que é algo que esse conceito foi fundido pela própria Databricks, esse conceito que a gente tem de bronze, silver e gold. Então eu venho, bronze são os dados que veio de uma tabela raw minha, são aqueles dados, eu colhi lá as informações de vendas do meu RP junto com informações do meu Facebook sobre aquele produto, dados brutos. Silver, eu já tratei esse dado, então eu fui lá e tirei aqueles códigos duplicados que normalmente aparecem. Eu tratei códigos nulo, tratei informações, por exemplo, como caracteres especiais, que eu até vi hoje no meu trabalho aqui. E depois eu tenho a Gold, que é a camada onde o dado vai ser persistido, né? E ele vai ser utilizado pelos times, seja ele o analista, seja ele o cientista. E ainda voltando na relação do warehouse, e aí eu acho interessante esse. Ricardo, Oi? desculpa Pode, interromper aqui, que eu tinha levado na mão aqui um pouquinho antes. pode Mas, falar. dando um passinho atrás, você tinha falado do Unit Catalog. Você Eu vou pode chegar nele. Eu vou chegar nele. Tá. Posso já colocar minha pergunta, assim, Pode sim, claro. para saber a diferença exatamente entre o Unit Catalog e um Data Catalog? O Unit Catalog e o Data Catalog. O Data Catalog, imagina que você construiu o Unit Catalog tem um conceito próprio porque é da Databricks e você consegue tratar os dados lá em termos de governança. E aí, quando eu falo governança, não é só você dizer que aquele campo de valor não pode ser visto por tal pessoa, mas também ter informações lá relacionadas ao catálogo do dado mesmo. Para uma pessoa que não tem contato com a base de dados, ele vai olhar lá uma tabela de cliente, vai estar lá ID e name. Então, num Unit Catalog, você consegue, por exemplo, classificar essas informações de uma forma simples, não que o Data Catalog não faça, mas no Databricks, essa forma é bem explícita, bem fácil de você fazer isso. E hoje até a Databricks utiliza-se de AI, né, de inteligência artificial, para poder ajudar você ainda a completar essa missão, né, de catalogar os seus dados, para depois, sim, você permissionar eles, fazer os seus grants de acesso, fazer as suas máscaras para visualização. Então, essa é a diferença, na minha visão, do Unit Catalog para o Data Catalog. Ok? Posso continuar aqui? Pessoa que Sim, estava sim, falando. obrigado pela resposta. Sim, ok. Então, eu ia falar aqui do último pilar, né? Esse deixa eu colocar o meu point laser. O último pilar aqui, que é o Delta Lake. Então, diferente no warehouse, vamos imaginar, eu trouxe o dado lá da, dos meus RPs e de todas as fontes necessárias, e eu coloquei o dado lá no meu cubo de dados, né? No meu warehouse, está lá o meu dado. Esse dado, se eu mudei ele, eu coloquei ele agora às 18h30. Se eu mudar ele às 18h31, eu tenho que ter um processo para fazer esse dado sofrer essa alteração. Então, quando eu falo desse Delta Lake que garante a CID, né? Esse ACID é uma sigla para essa alteração que pode acontecer em termos de, vamos imaginar num num streaming, por exemplo. Então, se o dado foi alterado neste momento eu levo este dado para a fonte, para o final, né? Isso vai aparecer lá no meu final. Então, lá, por exemplo, na ideia do Power BI, lá no meu Power BI eu vou ter esse dado alterado também. E aí eu falo de versionamento, de performance. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente disso aqui nos próximos slides. Então, como
Eu respondi agora aqui sobre o catalog, o Unity Catalog. Então, imagina nessa imagem que está aqui, é a ideia do que o Catalog faz, né? Então, eu vou ter um modelo centralizado de governança, ter essa hierarquia, né? Onde eu posso, o Meta Store, vamos imaginar que é como se fosse um banco, o repositório, o catálogo, o banco, e o esquema e tabela, aqui, ou objeto. E eu posso, como eu falei, permissões granulares, né? Então, eu posso ir lá num campo, falar que aquele campo não pode aparecer para determinado grupo de usuários ou alguma regra de negócio que seja necessária. E aqui também, no Unity Catalog, eu consigo ver a minha lineage, a minha linhagem dos dados. Então, imagina, quando eu construir um pipeline, na ideia daquele desenho, de uma arquitetura, onde eu vou lá buscar os dados, faço transformações, levo ele para um outro lugar. Então, imagina, no final, eu tenho um dado lá, vamos imaginar um cadastro de cliente. No final, lá eu tenho um cadastro de cliente. Se eu quiser saber da onde veio esse cadastro de cliente, eu tenho essa linhagem de dados que eu consigo ver no Unity Catalog, consigo ver no Databricks, da onde ele veio. Ah, ele veio da tabela X, Y, Z, passou por isto e se transformou nisso. É uma informação que em determinado ponto do negócio é interessante você saber, do que só saber que é um cadastro de cliente. Eu dei um exemplo simples, mas seria isso, né? Você ter essa hierarquia aqui no Databricks por uma política unificada com o Unity Catalog. Então, É a aqui, proveniência do dado. isso, quando eu falo de permissões, por exemplo, aí você vai usar linguagem de SQL, por exemplo. Você vai fazer grant, revoke, SQL, em cima de tabelas, né, que você possui e que estão aqui nesse catálogo de dados, que é essa para mim, é das vantagens que eu tenho no Databricks. Não que as outras plataformas não tenham, por exemplo, no Azure você tem o Purview, que é similar, só que eu já vi os dois e para mim o Unity Catalog é bem superior. Pela facilidade, por essa curva de aprendizagem muito fácil de você lidar e seguir adiante. Então, continuando aqui, né? Eu falei lá eu vou elucidar bastante aqui o que é esse modelo de dados dentro da Databricks para a gente realmente ver um lake house, né? Então aqui eu venho com o pipeline Delta Live Tables, é um conceito também da Databricks. Então eu tenho uma tabela delta. O que seria uma tabela delta? Imagina que eu tenho um formato, né? Onde eu vou é, imagina que a minha tabela delta é o seguinte: eu vou lá em um repositório, um container, por exemplo, da Azure, e lá eu tenho todos. Eu vou dar o exemplo que eu vou fazer aqui com vocês. Eu fiz um exemplo que eu vou pegar as cotações da moeda. Então, eu vou lá num API do banco, né? E vou trazer essas informações. Diariamente, eu vou alimentando essa base, vou alimentando vamos imaginar essa diretoria, né? Esse diretório, onde eu tenho lá o meu container que tem essas informações. Então, eu vou armazenando esses dados lá e no final, no meu pipeline, eu quero criar uma tabela, né? Eu posso usar esse conceito do Delta Lake, aonde nesse Delta Lake eu posso, além de fazer ele como batch, né? Todo dia às 5 da tarde eu quero que ele atualize. Ou um processo streaming, como eu comentei, né? Se o dado cair lá no meu container, automaticamente o pipeline vai lá, opa, tem um dado aqui novo, eu vou atualizar e atualiza toda essa cadeia, deixando lá o dado final, né? No caso do cliente, da cotação que eu estou falando aqui, pronta. Dentro desse Delta Live Table eu também tenho já eu posso dizer que é um framework, né? Onde eu posso já tratar o meu dado. Então, imagina o seguinte: eu vou pegar o dado lá e tudo que é nulo na coluna tal, eu não quero esse dado, eu vou colocar ele em quarentena em outro lugar para eu poder fazer uma análise. Isso de forma bem simples, um simples código SQL, você consegue fazer isso e já ter um dado, por exemplo, numa camada server já pronto para você utilizar e enriquecer ele para poder levar ele para a camada Gold, por exemplo. Então, como eu falei, né, da qualidade, confiabilidade, e aqui até coloquei o time travel. Então, seguindo o raciocínio, eu fui lá, coloquei os dados. Poxa, alguém foi lá e apagou uma tabela, apagou uma informação. Eu posso voltar no tempo
Isso antes, né? Quando a gente fala de banco, você tem que voltar um banco inteiro, você tem que fazer um restore, você tem que usar um snapshot para poder trazer aquele dado da última hora, fazer um restore de log. Você tem uma série de complicações, não que não é possível, que com esse modelo, né? E aí eu reforço essa ideia de o Lakehouse para mim é um modelo mental de você utilizar os dados de uma forma diferente do que a que você utilizava. Então, quando eu falo de validações automáticas, o tratamento de erro, que foi o que eu comentei agora há pouco, esse time travel, eu até coloquei uma imagem aqui com um exemplo simples, né? Onde eu vou lá, apago e eu vou em uma determinada tabela e volto no tempo e restauro isso para poder utilizar isso. Então, são recursos que ele oferece de uma forma simples, que para mim, né, e eu reforço de falar que eu sou fã da Databricks, isso aqui para mim é um grande pulo do gato aqui. Um outro ponto para a gente completar aqui essa ideia da, da, do Lakehouse é o serverless, né? Então, nesse exemplo que eu dei, imagina, eu criei uma tabela, eu criei várias tabelas partindo desse pipeline, só que eu quero usar elas à medida, vou usar ela lá no meu Power BI. Então, se eu configuro isso para usar essa tabela que está nesse ambiente de warehouse serverless, isso é ligado automaticamente, ele escala isso automaticamente, você utiliza, parou de utilizar, ele desliga, e isso também é uma forma muito rápida de você estar usando essa informação e utilizando recursos. Isso é interessante porque fica dentro da própria Databricks, né? Não é esse recurso não fica lá na Azure, por exemplo. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas para você usar o Databricks, você precisa de alguma das três maiores clouds, né? Ou a Azure, ou a AWS, ou o GCP, o Google. Então, não tem como eu não usar o Databricks se eu não estiver ligado a uma cloud. Nesse caso, esses recursos são todos exclusivos da Databricks, então eles ficam transparentes. Você vai lá, só parametriza e pronto, já sai usando. Por detrás dos panos tem muito mais, né? Imagina que eu tenho ali VM ligada, eu tenho pool, então eu tenho algumas informações que ficam transparentes para quem está usando, mas que funciona, lógico. Esse aqui acho que é um dos principais, né? Eu pagar pelo uso. Então eu usei, eu pago. Eu usei, eu pago. No caso da escalabilidade automática, eu vou usar o meu Power BI vai consumir uma query gigante que vai consumir mais DBU, né? Como é a unidade de medida dentro da Databricks. E aí ele mesmo faz isso sozinho. E aí você tem alguns recursos, né? Performance e otimização. Então, aqui interessante você tem ganho em termos de a consulta daquele dado, né? Quando a gente fala de um warehouse tradicional, você tem ali os cubos e tudo mais, e você tem as tabelas que fazem parte daqueles cubos com uma certa você tem índices, para quem já tem contato com dados, você tem índice, você tem uma certa otimização das informações que levam tempo, levam trabalho, e aqui com alguns parâmetros, algumas configurações, você consegue é, tratar esse dado para que ele tenha uma melhor performance no seu resultado fim. Porque não adianta nada você ter lá 1 zilhão de dados e você fazer lá uma consulta e essa consulta ficar lá há um tempão para retornar um dado que, por exemplo, 2 linhas, para retornar alguma informação preciosa. Então, esses tipos de recursos que a Databricks oferece, né, como esse particionamento, o Optimize, o Z-Order, que ordena a tabela de forma a compactar ela. Então, isso aqui tem o Vacuum também, que é uma forma de você evitar o caching, né, você deixar as coisas em caching, é, sem necessidade, né? Então, isso é muito bom também quando a gente fala de performance e otimização. Aí eu venho com esse tema aqui, que é até um tema legal. Desculpa interromper, Ricardo. Pode falar. Você vai compartilhar essa apresentação? Vou sim, vou sim. Assim que eu Maravilha. for.
Eu vou compartilhar a apresentação e também o meu laboratório que eu fiz, para quem tiver a curiosidade de tentar fazer depois. Sim, sim. Eu vou mais o laboratório eu construí, vou apresentá-lo para vocês, mas a ideia do laboratório que eu tenho aqui é mostrar algumas funcionalidades que, teoricamente, saltam aos olhos para quem vai olhar esse recurso que a Databricks oferece aqui, que faz muito jus ao que eu estou apresentando aqui. Perfeito, Mas eu vou agradeço. compartilhar. Sim, sim, sim. Então, esse conceito aqui de Lake House, Lake Base, né? Então, você imagina, isso aqui é o padrão arquitetural do Databricks. Então, imagina que a ideia do Lake Base é como se eu tivesse um banco transacional dentro do meu Databricks. Como se eu, quando eu falei do ACID, né? Do ACID, eu vou lá, como não é transacional, né? Mas é como se eu tivesse um banco transacional, porque eu vou ter uma única fonte de dados aqui, né? Então, isso você elimina a necessidade de vários pipelines, vamos dizer assim, né? No caso desse Lake Base. No exemplo que eu vou dar, né, que eu vou consultar uma API, eu vou escrever direto da API, eu vou escrever direto numa tabela delta, né? Essa tabela delta que pode ser atualizada conforme entra dados lá, no exemplo que eu dei, né? Entra dados lá no meu container e ela fica como se fosse uma tabela transacional, mas na verdade não é, né? É uma forma de você tratar esses dados, né? E para mim isso é um conceito até novo, até um item novo na Databricks, que é o Lakehouse, e eu quis trazer ele aqui para vocês também. E aqui, eu acho que é o ponto que eu vou mostrar para vocês que vai chamar os olhos, né? Quando a gente fala de IA, a gente tem ouvido muito isso. Todo dia você abre o Instagram, você abre o seu celular, você vê ou ouve alguma coisa sobre IA. E há aqui, e ali, há agentes. Então, imagina você ter toda esse poder, né, com as IAs, dentro dos seus dados de uma forma simples, né? Quando eu falo simples, a Databricks já disponibilizou vários recursos, né? Dentre eles, alguns estão classificados aqui para vocês olharem aí nas imagens. Você tem, por exemplo, uma função de análise de sentimentos, você tem uma função de classificação, e essa função aí, né, que já é pré-determinada, ela consulta um modelo de LLM que, né, como se eu estivesse indo lá no GPT, indo lá no Cloud, indo lá no Gemini, e te retorna a informação dentro de um único lugar. Então, você imagina que a pessoa que trabalha com análise de dados, ela não precisa conhecer de modelo de machine learning, nada, ela só precisa saber o que ela vai perguntar e conhecer o dado que ela tem. Eu sei que meu dado, no exemplo que eu vou dar aqui, eu sei que na minha fonte de dados eu tenho moeda, tenho data e tenho o valor da cotação. O que eu posso extrair daqui? E aí eu posso usar esses modelos, né? Nesse caso aqui, né, que é esse exemplo aqui, dessa função chamada iQuery, eu estou usando um modelo específico. Então, eu fui lá e determinei que eu quero usar o Llama 4 Maverick e fazer uma pergunta qualquer para uma coluna que eu queira fazer. Aqui nesse exemplo, né, é até legal, porque ele lê uma imagem, isso dentro lá do meu Databricks, na minha área de warehouse que eu tenho nela. Eu estou lendo uma imagem e estou fazendo uma pergunta sobre essa imagem dentro do meu contexto aqui. Imagina que eu posso. Vou dar um exemplo usando esse raciocínio. Imagina que eu tenho uma tabela. Dentro dessa tabela eu tenho lá o produto e tenho a imagem do produto. E eu quero, numa nova coluna, descrever esse produto, né? De outras formas antes, né? Há milhões de anos atrás, a gente fazia isso no dedo, né? A gente ia lá e preenchia uma planilha, alguém importava, alguém fazia. Agora a gente consegue fazer isso com uma linguagem natural. Eu vou determinar que uma coluna está sendo usada e que essa coluna é uma função que utiliza LLM e que eu vou lá e faço a minha pergunta e faço esse contexto em cima daquela coluna. Então, imagino que a cada coluna, a cada linha que eu tenho aquele produto, ele vai lá, olha a imagem, fala o que tem, escreve para mim como uma coluna.
eu vou lá e persisto isso, por exemplo, em uma tabela e apresento isso num Power BI. Então, essa é a ideia aqui, né? Então, você tem as IA functions, você tem a assistência de IA dentro do próprio Databricks, e aí isso, a maioria dos features, dos recursos que existem aqui, tem a opção de você. Então, por exemplo, como é que eu escrevo, qual é a função que me dá a classificação usando o IA function? Ele vai te escrever isso aqui, vai te dar um exemplo. Ou análise de sentimento, que tá até aqui eu coloquei como exemplo. Extração, então isso aqui é legal, extração, você extrair um dado de uma informação, antes você tinha que O escrever. OCR, nesse caso. Oi? Pode ser um OCR, por exemplo, você coloca, eu passei um título de residência, eu pedi para ele pegar o número, data de vencimento, Sim, isso mesmo. Sim, o número da segurança social, sim, etc. sim, isso mesmo. Ou, por exemplo, você tem um endereço, você quer buscar a latitude e longitude, pode fazer isso, sem problema nenhum. Com um simples select, só você perguntando de forma natural. Você pode, por exemplo, antes, né, quando a gente fala de multilínguas, você tem uma série de formas de você fazer um site ser multilíngua. Hoje, com um simples dado como esse, um simples recurso como esse, você pode fazer isso de uma forma rápida. É claro que falando de utilização de LLM, você tem, é como se eu tivesse por trás usando os tokens lá do GPT ou tudo mais. Então E computacional. você tem um certo custo para isso, né? Então é o saber usar com moderação, é a ideia aqui, né? Porque ainda a utilização de recursos de inteligência artificial não é barato, né? A gente sabe que não é barato. Você ter ele na sua máquina, no seu servidor, ele também custa, né? Porque você vai ter custos computacionais ali, né? Você vai ter que ter uma máquina boa para poder fazer todo aquele processamento. Então, não é tão simples assim. Mas é um E, recurso que eu Ricardo, acho. só uma pergunta, não sei se você tem algum Pode benchmark fazer. que você viu, por exemplo, eu estava lá no Banco Santander Uhum, e trabalhando no projeto de KYC, era exatamente isso, e um dos recursos era fazer OCR, então, usando a plataforma Azure, eles estavam usando lá o recurso de OCR da própria Azure. uhum. Então, não sei se você tem algum benchmark de alguma coisa comparando isso, ou seja, se eu pego um título de residência para recuperar o número e a data de vencimento, se eu uso um Azure, um recurso lá do Azure para fazer o OCR, se vai Então, ter um custo computacional esse, maior do que eu estou dizendo, eu já estou tendo que pagar, entendeu? sim, então, mas Se esse custo é maior do que fazer isso aqui, ou seja, está no Azure uma coisa ou outra, no final das contas já tem custo. Não sei se você tem algum benchmark de comparação de alguma coisa. eu não consigo responder para você com relação a custos, mas em termos de curva de aprendizagem e resposta a fim para o que você precisa, você fazendo isso na Databricks, usando esses recursos, você vai ter mais ganho. Você vai ganhar tempo. Tempo é dinheiro. O OCR é muito, é, pelo menos, por mais que você treine os modelos lá, pelo menos a solução até hoje, eu pelo menos não achei muito madura os resultados que nós tínhamos lá, que Sim, sim, uma sim. mudança que tinha do título de residência, como aconteceu o cartão cidadão de Portugal, que mudou um pouquinho, você tem que treinar tudo de novo, porque ele é muito quadrado, vamos dizer assim, dentro dessa limitação Tem. tecnológica. Então, mas e se você E estiver se usando. você passa para um recurso desse usando um GenAI da vida, uma solução dessa de IA, de repente você tem menos esforço de Então, atualizar, é menos dificuldade isso. em achar as coisas. Então, o seu gasto, aí por isso que eu falei para você que eu não tenho a resposta, mas eu acredito que o seu gasto pode ser igual ou menor pelo tempo. Que você mesmo Assim, respondeu. Porque imagina, nesse exemplo que você está dando, eu posso vir aqui e usar, por exemplo, a última versão que eu tenho lá do GPT, do Claude, o Claude que está bombando hoje. Uso a última, com certeza eu vou ter resposta muito mais rápido. eu ainda falei do título de residência, cartão cidadão, mas é uma coisa que é mais formatada. Uma Sim, das sim, dificuldades sim. que o Banco Santander tinha lá é quando, por exemplo, você passa um comprovante de morada.
Uhum, E aí sim, você tem zilhões de opções. Você imagina sim, todas as operadoras de sim, telefonia, sim. todas as operadoras de água, todas as operadoras de energia, tudo que você tem. E aí você tem que ter modelos que você recupera tudo de tudo e achar essas coisas. Cada um bota de um jeito, bota do formato, além de fazer uma ETL, que é Você importante, né? já, você, Praça é PT, é P cedilha, P sim, sim, ponto, é sim, sim, praça, é praca, sim, e essas coisas depois são muito quadradas, pelo menos a experiência que eu tive lá. Não sim. sei se já melhorou, mas Olha, obrigado. eu Desculpa, não quero não, distorcer o negócio não, não. aqui, é É porque eu só, acho que só para estava dentro completar o teu desse aqui. raciocínio, utilizando esses filtros, eu acredito que você tenha esse ganho aí com relação a tempo. Talvez você pague igual, né? Acredito eu, porque você vai usar sim recursos aqui de LLM, mas você talvez tenha respostas até melhores do que a que você tem hoje, de uma forma bem simples. Vou continuar aqui, ok? Ok, muito obrigado. E aí, né? Eu coloco esse ponto aqui, né? Para a gente falar. E agora, né? O que que é o Lake House, né? O que que é o que que mudou, né? E aí, principalmente a Databricks que veio com esses recursos dentro de um único lugar, né? Então você tinha ETLs frágeis, hoje você tem uma escrita direta no Lakehouse. Dados duplicados, né? Quando a gente fala lá do DW, hoje você tem uma única fonte e que é governada. O IA fora do fluxo, né? Então isso era mesmo, né? Como eu dei o exemplo lá do warehouse, eu não consigo lá no pegar um cientista ir lá no warehouse e pegar ele mesmo já pronto lá e fazer lá um modelo de machine learning no fluxo que eu tenho dentro do meu warehouse. Já com esse lake house, eu consigo fazer isso de uma forma embutida, que foi o exemplo que eu dei agora com um SQL, né? Usando, por exemplo, funções ou até mesmo usando modelos que estão disponíveis aí na Databricks. Isso é todo dia atualizado na Databricks, então recentemente, quem segue a Databricks, por exemplo, no Instagram, no LinkedIn, sabe que todo dia eles estão sempre com uma feature nova, estão sempre com algo novo. A empresa não para lá e eu sou não ganho nada para isso da Databricks, até gostaria, mas eu sou um fãzão da ferramenta. Um BI técnico depende de especialista. Nesse caso aqui, se eu estou falando de linguagem natural, e eu vou dar exemplo aqui, que é um exemplo legal até, com relação a esse ponto de você ter um time técnico, né, que depende de especialistas para você ter o resultado, né, ou gerar uma KPI ou tudo mais, com uma linguagem natural, um analista de dados que não tem todo esse conhecimento, se ele tem conhecimento do negócio, ele consegue extrair mais informações. E, né, por último aqui, dessa decisão lenta e reativa contra decisão imediata e contextual. Quando eu falo contextual, e aí vem essa parte de linguagem natural, onde eu vou lá e escrevo algo que eu quero em cima dos meus dados e eu tenho resposta nos meus dados. Agora aqui eu vou fazer, né, que a gente tem alguns minutos aqui, mas é só para mostrar para vocês o que é esse conceito que eu falei aqui, principalmente da IA usada com SQL aqui, né? Para quem não tem contato com um banco de dados e não sabe o que é SQL, SQL é uma linguagem que você utiliza para fazer pesquisa em dados, né? E teoricamente é uma linguagem simples, né? Você usa os termos, né, que são até utilizados em inglês, né? São palavras são códigos, né, em inglês que são bem fáceis, mas usando aqui para quem conhece, usando isso, essa força, né, que tem o SQL para você analisar os dados junto com inteligência artificial, eu acho que é bem bacana de mostrar. E por fim, aqui o Genie, né, que é um recurso que eu tenho lá na Databricks também, que aí eu consigo fazer, é como se eu tivesse um GPT dentro dos meus dados, direto, sem eu precisar aí do SQL. Direto eu vou escrever e ele vai me responder, baseado nos meus dados, aquilo que eu quero que ele responda. Então eu vou agora compartilhar a outra tela com vocês. Ricardo, esse caso é como se fosse um Elastic, Não, o Geni, não. O Elasticsearch, você fala? é. Não.
Seu áudio ficou muito baixo agora. Não sei se é só para mim. Ficou muito baixo? Não, para mim também. Eu acho que o microfone, o seu headset desplugou. Aí tá pegando o microfone do Note. Continua ruim? Me Já escutam? tá baixo. Ainda está muito baixo. Está muito baixo. Continua baixo? Estranho. Aqui para mim. Sua câmera também saiu do... Não sei se você perdeu alguma coisa, mas desconectou as coisas aí. Deixa eu só desplugar aqui a apresentação. Esses recursos da minha máquina aqui. Vocês estão vendo... Acho que não estão vendo. Vocês estão me ouvindo? Ainda não. Ouvindo baixo. Continua baixo. Muito baixo? Estamos ouvindo, mas tá baixo. Continua baixo? Agora melhorou. Para mim, melhorou. Eu botei Melhorou? o fone. Sim. Melhorou? Ótimo. Então agora eu vou compartilhar novamente minha tela aqui. Só que agora eu vou compartilhar ela. Se vocês estiverem vendo aí, por favor, me digam. Já estamos vendo. Sim. Portal é. O portal da Azure, né? Isso? Exato. Ótimo. Então, eu só quis mostrar aqui, eu vou passar aqui rapidamente, né? Que não é o foco de hoje. Mas para eu construir essa demo que eu vou mostrar para vocês lá no Databricks, como eu utilizei a Azure, né? Eu falei para vocês que a Databricks funciona com alguma das clouds. Eu utilizei a Azure aqui, e para isso, né? O que eu fiz aqui? Só para elucidar. Então, eu criei um resource group. Então, eu fui lá, criei um resource group. Dentro desse resource group, eu coloquei o meu container, né? Então, eu coloquei lá o meu storage account. Então, é o lugar aonde eu vou armazenar os meus dados, né? Nesse exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou coletar dados do Banco Central do Brasil. Eu até usei aqui o Brasil, que é um laboratório que eu já fiz, e eu quis elucidar porque ele é bem simples, então fica fácil de entender. Então, eu vou, nesse storage account, eu vou trazer os dados para cá. Eu criei, né, o recurso da Databricks, que é o link entre os dois aqui, né? E eu criei um key vault aqui. O que significa isso? Eu criei uma chave para o Databricks poder vir aqui no meu portal Azure buscar os dados de maneira segura, com uma chave aqui encriptada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dados desta fonte aqui. Se vocês estão olhando aí, é uma API do Banco Central do Brasil, aonde eu vou buscar a cotação da moeda. Então, eu vou escrever um pipeline lá, e aí eu vou mostrar ele também, porque eu já processei, ele leva um tempinho para processar e eu não quero tomar muito tempo de vocês. Mas eu vou compartilhar tudo isso aqui, como eu disse. Eu vou aqui, então vou dar um exemplo simples. Na minha API aqui, se eu buscar aqui é sua moeda. Se eu pedir para ele listar as moedas que eu tenho nesta API, são essas aqui. Então, imagina que eu vou, com o Databricks, vir e fazer essa pesquisa que eu acabei de fazer, né? Usando o códigos aqui, eu estou usando, no caso, o código Python e PySpark, e vou buscar esse dado, né, da cotação. Vamos entrar aqui na... que a minha máquina está dessa forma aqui. Se eu falar de sim da cotação, vou imaginar que eu queira somente pegar 2,10. Eu quero cotação compra, data, vou executar. Aqui para mim ele só me retorna 1, mas é a informação da cotação do dia, no caso o dólar. Então eu vou montar um pipeline que vai buscar em um determinado período todas as cotações, não só do dólar, como todas aquelas moedas que vocês viram agora há pouco. Para isso, eu vou usar o Databricks. Então, para quem nunca teve contato com o Databricks,
essa é a ferramenta. Na verdade, eu não chamo de ferramenta, é uma plataforma, onde eu tenho Workspace, eu tenho meu catálogo de dados, meus jobs, meu compute, marketplace. Eu vou falar um pouquinho de cada aqui, mas o que a gente vai se atentar é no meu job, né, que é o que vai, teoricamente, processar essas informações que eu comentei com vocês, e essa parte aqui do SQL, que é onde eu quero mostrar aqueles recursos de IA que nós temos. Aqui a parte de engenharia também, o runs aqui são os meus jobs, né, os meus pipelines. Então, imagina que eu queira que rode um processo todo dia, tal hora. É aqui que está isso. O data ingestion aqui a Databricks consegue se conectar com vários outros fontes, né? Então, eu posso daqui direto me conectar, por exemplo, num SQL Server. Eu posso me conectar direto numa informação do SAP Business, diretamente, um Service Now, e já trazer o dado, né, para o meu modelo aqui, que eu determina, que seja medalhão ou não. A parte de LLM, que é a parte que eu menos tenho contato aqui, né, porque eu não sou cientista. Mais interessante aqui é o seguinte: dentro da plataforma, assim como ela é para um engenheiro de dados, ela também é para um cientista de dados e também é para um analista de dados. Então, agrega os três, por isso a ideia do Lakehouse. Então, aqui eu posso criar modelos. Para quem é o cientista, ele pode criar um modelo aqui e esse modelo ser usado, por exemplo, numa query, né? Ou usar um modelo pronto, né? Como eu falei aqui agora há pouco. Tem já alguns modelos prontos aqui, ó. Lógico que cada modelo tem um custo, cada modelo tem a sua particularidade. O Claude, para mim, é o que mais se aproxima da perfeição quando a gente fala de código, de codar. Para mim, o Claude é melhor que o GPT. Para mim. Mas é essa a ideia. E esse serving, né? Que é o seguinte: é eu usar. Aqui estão os modelos, né? Eu não faço nada além de olhar os modelos que eu tenho. E aqui eu tenho o modelo propriamente dito para eu poder usar lá nas queries, que é o exemplo que eu vou dar para vocês. Eu vou usar até este aqui, ó, esse Databricks GPT OSS 20, porque é um recurso que não consome muito dinheiro aqui, porque tudo isso aqui, né, que a gente faz, eu fiz aqui, leva dinheiro, né, porque mesmo sendo uma demonstração, eu estou consumindo recursos, então eu escolhi o menorzinho aqui, mas para a gente poder mostrar. Então eu vou abrir aqui o meu Workspace, e isso eu vou compartilhar com vocês. Então, se eu vou buscar dados lá daquela API, né, eu construí aqui, eu criei alguns notebooks, né, se alguém tem contato aí com um notebook, lembra do Jupyter, eu construí alguns notebooks que vão ser utilizados para eu, no final aqui, depois que eu construir eles, eu vou executá-los de forma contínua, né? Então, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, para montar no final uma base onde eu vou depois trabalhar como um analista, por exemplo, e usar esses recursos que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu só vou mostrar, mas eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Então, primeiramente, eu fui na onde? Né? Fui lá na minha API, então eu escrevi um código aqui, primeiro eu dropo a tabela que eu tenho aqui, então imagina que é como se fosse uma tabela mesmo. Eu fui lá, usei a biblioteca do request, que eu consigo ir nas APIs, peguei, né, no caso aqui, essa minha URL é aquela da moeda, né? Então eu coloquei os dados da moeda dentro de um data frame e salvei esse data frame numa tabela chamada de moedas. É isso que eu fiz aqui. Eu vou ligar o recurso, depois eu mostro para vocês a tabela em si. Mas moedas está aqui, em seguida. Aí eu coloquei um pouco mais de complexidade aqui, porque dentro da cotação aqui, eu não tenho a cotação de finais de semana, né? A cotação é só dia útil. Mas para minha base, para minha tabela, eu quis colocar. Então, o que que eu fiz? Eu construí aqui um código, né? Um, um, um código que vai completar essas lacunas, né? Mas antes, eu preciso trazer a cotação. Então, aqui, eu fui lá e inicializei bibliotecas, para quem não tem contato com Python, mas essas bibliotecas são utilizadas aqui, né, para eu poder buscar esses dados, né? Então eu defini uma variável aqui que é meu storage account, meu container, para quê? Para eu ir lá
Vocês lembram que eu mostrei lá na Azure? Então, eu vou no Databricks, eu vou lá naquela base da Azure para buscar informações. Nesse caso, eu vou armazenar informações, porque eu vou buscar os dados da API e armazenar lá na Azure. Então, lembra também do Key Vault? Então, eu tenho aqui uma chave, né? Isso aqui é uma configuração que eu fiz aqui no Databricks também, não vem ao caso eu mostrar agora, mas é para ficar tudo seguro, né? Ninguém está vendo aqui que código que acessa lá a minha conta na cloud, na Azure. Defini aqui, né, alguns, como a gente falou de medalhão, defini alguns diretórios aqui, algumas formas de eu separar esses dados. Peguei uma lista de moedas, lembra que eu tinha feito a tabela de moedas lá atrás. Peguei uma lista de moedas, nessa lista de moedas gerou isso aqui para mim. Com essa lista de moedas, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu API, só que agora no item de cotações, e vou varrer moeda a moeda e trazer as cotações de um período que eu listei aqui. No período é 2024 até agora. Então, eu fui e atualizei 2024 até agora e armazenei isso dentro lá da Azure. Então, quando eu rodei isso aqui, né, na verdade, quando o pipeline rodar, eu fiz isso aqui. Eu fui lá, o meu pipeline, meu job, armazenou esses dados aqui em forma de um arquivo chamado Parquet. Então, como se fosse um arquivo mesmo, um ficheiro. E aqui a diferença é que nesse formato Parquet, por exemplo, eu posso voltar no tempo. Posso, que é o time travel que eu falei lá na apresentação. Só que aqui são arquivos, né? Aqui eu não consigo fazer do jeito que está aqui, se olhar o arquivo aqui, a gente não entende nada aqui. Mas é o seguinte, aí eu pego esse arquivo, né? Armazenei lá no diretório, na diretoria, aí na sequência aqui, eu vou nesse Silver to Gold, então eu vou levar da minha Silver, que é a minha tabelinha cotações, e vou armazenar isso numa tabela, e aqui que eu faço a lacuna que eu falei para vocês, então o legal aqui é o seguinte, se vocês lembram, aqui eu estou com um código Python, está até explícito aqui, e aqui eu já estou com um código SQL. Eu posso trabalhar na verdade, se eu entrar aqui, eu tenho mais o R e o Scala para eu poder trabalhar. Quem conhece Scala pode também usar o Scala dentro do Databricks. Então aqui eu criei uma tabela chamada Fact Cotações, onde eu fui lá e preenchi a lacuna, né, que eu falei para vocês, e essa tabela retornou esse dado aqui para mim, né? Esse dado aqui é o dado que a gente vai usar. E por fim aqui, uma última tabela, eu coloquei também escrito em SQL, eu coloquei um select aqui, né? Criei uma tabela partindo de um it aqui, de um CTE. Eu coloquei a variação dos dias na cotação, para eu poder usar essa informação de variação em algum lugar, e eu vou mostrar isso para vocês. Então, tá aqui. Os notebooks, eu fiz os notebooks, aí eu vim aqui no job e construí esse job, né? Fui lá, determinei que o primeiro a rodar é a moeda, o segundo é bronze ingestion, bronze to silver, silver to gold. Quando eu rodei isso, né, ele gerou essas informações para mim, que estão aqui no catálogo. Que vieram lá do meu API, que foi para o meu container e agora estão aqui. Se eu rodar esse job amanhã, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os últimos, então eu rodei até o dia 10. Ele vai pegar dia 11 somente e colocar aqui dentro somente o dia 11 e automaticamente seguir esse fluxo aqui e preencher a tabela final com a informação do dia final. Então, até aqui, eu sei que eu fui rápido, mas é mais para vocês terem uma ideia de como eu construí isso, né?
eu, em cima de um pipeline, de um grupo de notebooks, que eu chamo de pipeline, eu rodei esse job, né? Eu posso schedular ele, posso fazer até essa visão aqui da Databricks, é uma visão parecida com uma ferramenta, um serviço chamado Airflow. Esse Airflow é muito parecido essa visão aqui, então pode ver que nesses dias aqui falharam várias vezes na hora que eu estava fazendo o laboratório. Então, eu gerei a nossa tabelinha, as nossas tabelinhas, né? Que a gente vai usar agora nos exemplos que eu vou mostrar de analista, de análise, usando as queries. Então, eu vou vir aqui no meu queries. Então, eu criei alguns modelos aqui. Eu posso escrever aqui uma query mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Vou abrir uma nova. Vou ligar o meu recurso. Isso eu posso deixar parametrizado para ele ligar automaticamente. Vou voltar na minha queryzinha. Cadê? Essa aqui. Vocês lembram do generativo? Posso escreva para listar as moedas. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso para mim aqui. Pronto. Se eu rodar isso aqui, ele vai me listar as moedas. Opa, ele não entendeu. Que aqui não é para fazer isso. Listou as moedas. Então, aqui, né, no exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou pegar alguns aqui, como o Classify. Então, de novo, minha tabela de moedas está aqui. Ligar o recurso. Estou fazendo de errado aqui. Tá. Então, ó, imagina o seguinte, eu vou agora classificar a minha moeda usando a minha tabela. Que tabela? Essa tabela de variação aqui, ó. Lembra que eu coloquei lá uma tabela? Então, eu tenho uma variação aqui entre os dias e a moeda. Então, eu quero que ele classifique isso para mim baseado nessa função de inteligência artificial aqui no Databricks. Eu quero que ele informe se subiu, se caiu, se ficou estável, se ficou volátil. Isso num simples select, que pode depois se transformar, por exemplo, numa tabela que eu posso usar num Power BI. Pronto, já retornou. Caiu, estável, caiu, subiu. Eu não fiz nada ali, além de escrever esse código aqui. Imaginem uma tabela e usei isso aqui. Foi isso que eu fiz. Um outro exemplo é esse aqui, que é aquele do utilizando um modelo, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Em cima da minha tabela, de novo essa tabela de variação, eu quero, eu filtrei um período, né, para não ficar muito pesado, então eu peguei tudo que tem a variação diferente de nulo, na verdade tudo aqui tem ou é zero ou é algum número, só estou pegando o euro da tabela, a variação, e estou usando a data, a moeda e a variação, e eu quero o seguinte, a minha função iQuery, eu quero que ele me responda isso aqui, ó, e me monte uma coluna com este dado aqui. Ó. Você é um analista macro,
no Brasil, gera um briefing executivo, um máximo de 40. Só que é a linguagem natural, que a gente usa hoje no GPT, no Gemini, no Claude. Só que em cima da minha tabela, né? Vou rodar aqui isso aí para a gente ver. Já respondeu. Vocês viram que em cima do meu dado, ele me deu informações de acordo com o que eu pedi para ele fazer aqui. Isso aqui é um exemplo simples, né? A minha base aqui é simples, mas é mais para mostrar isso para vocês, né? Com relação a utilizar aqui no meu editor do SQL aqui, essas funções. E além disso, né? Eu acho que é o que eu acho que é bastante interessante aqui, porque eu lembro de usar esse conceito lá atrás, quando eu me formei. Meu tema de conclusão de curso foi algo parecido com isso aqui. Tanto que quando eu vi isso aqui, eu falei, puxa, isso aqui era meu trabalho de formação de curso, meu trabalho de conclusão de curso. É o Geni aqui. Eu vou entrar no Geni. O Geni, Ricardo, desculpa te cortar. Uma questão. E nós conseguiríamos ter tipo uma tabela materializada, uma view materializada a rodar sempre esse modelo também? sim, Oh, ok, sim, obrigado. sim. Lembra-se do uso consciente, porque é o custo. Sim, Certo. sim. Porque é o seguinte, esse exemplo que você deu, né, agora, imagina eu ter uma tabela materializada como essas aqui que a gente abriu aqui, né? Cadê? Vamos pegar ela aqui de novo. Como essa aqui, por exemplo, imagina que isso aqui seja uma tabela materializada. E aí eu vou usar essa tabela materializada aqui, por exemplo, dentro, deixa eu compartilhar aqui com vocês, dentro de um Power BI. Essa informação que está aqui é a informação lá do Databricks. Então, nesse exemplo que você deu, eu uso uma tabela com esse conceito de AI dentro das colunas e posso utilizar aqui. Essa informação que a gente está vendo aqui veio lá do Databricks. Eu configurei o Power BI para ir lá no Databricks e pegar essa informação de cotação para a gente. Para eu aí Ricardo, sim. Pode falar? pode mostrar o Semantic Model do Power BI? Como é que você conectou? Você ainda fez a Ah, transformação de dados? Não. como eu fiz a conexão? Deixa eu te mostrar. É. Na verdade, eu usei a própria. Nesse exemplo simples aqui, eu usei o próprio catálogo aqui do Databricks, né? O que que eu fiz, né? Só para vocês verem. Vou compartilhar aqui, ó. Você está vendo minha tela aí, né? Sim. Tá. Eu simplesmente usei o próprio recurso que a Databricks disponibiliza aqui. Eu não fiz nada. Como era uma demonstração, eu não fiz nada além disso. Aqui eu coloquei os meus dados que eu fui lá na Databricks e busquei. Meu host, meu HTTP, e aí eu escrevi uma query, o que é que você queira fazer. Ok. Obrigado. Ok? Então, voltando aqui, então, eu falei para vocês que isso aqui veio lá do Databricks. Então, só para a gente fechar aqui, né? Eu venho o meu GNI. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou até criar um novo. Eu vou criar um modelo aqui, um chatbot, com o que eu preciso. Nesse exemplo aqui, eu vou escolher as tabelas, eu vou escolher as fontes de dados aqui que eu quero fazer as minhas perguntas naturais de forma, né, uma pergunta natural e que ele responda baseado no dado que está aqui. Então, eu vou utilizar aqui, aqui, e a variação. Pronto. E vou create e vou dar o nome de demo 2. Ótimo. Vamos lá. Qual foi a maior variação do dólar no ano de 2025? Isso aqui é muito legal para analista.
Ele usou um LLM aqui dentro das minhas bases. E aí, se eu falar, crie um gráfico com a evolução do dólar no ano de 2025. Mês a mês. Tá aqui. Isso é muito legal. Então, se eu olhar aqui, ó, ele montou o script para fazer a pesquisa, baseado no que eu perguntei para ele. Então, quando eu falei do catálogo de dados, do Unit Catalog, se a gente vir aqui, ó, quanto mais informações eu tiver catalogado, melhor vai ser esse modelo para entender o que eu estou perguntando. Então, aqui no meu catálogo de dados, ó, eu não coloquei comentário nenhum nas minhas colunas, mas eu poderia colocar. Eu posso até pedir para ele aqui fazer. Vamos pedir? Olha lá. Ele me deu sugestões do que é aqui. Vou deixar manter em inglês. Pronto. Agora eu tenho. Posso colocar tags. Tudo isso vai ser utilizado lá no seu GNI, lá no seu modelo, para poder fazer essa análise em cima dos seus dados e para te trazer um melhor resultado, que tenha uma melhor acurácia ali no que você está precisando. A ideia era essa.